Nós encerramos a nossa safra aqui de moagem, o conjunto das usinas da Copersucar, com uma moagem muito relevante, quase cerca de 107 milhões de toneladas de cana. Ainda é cedo para prever este efeito desse estresse climático na safra que vem. Provavelmente a gente deva ter sim um impacto na safra que vem. A gente tem hoje 3 grandes oportunidades de produtos em escala a partir do Brasil para a transição energética no ramo de combustíveis. O primeiro deles é o uso dos resíduos da produção da cana-de-açúcar para a extração de gás, é o chamado biometano. A nossa operação nos Estados Unidos é uma operação mista, a gente opera 3 negócios em grande escala: etanol, gás natural e logística de distribuição. Essa é uma riqueza do ecossistema Copersucar. Essas turbulências, elas não têm o mesmo efeito no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Olá, bem-vindos. Eu sou a Alessandra Mello e esse é o Ag Líderes, o novo videocast do AgFeed, o espaço para mostrar as ideias e as ações dos maiores líderes do agronegócio do Brasil. E hoje nós temos um convidado especial que é o CEO da Copersucar, Tomás Manzano. Bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Alessandra. É um prazer estar aqui. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do Tomás. Tomás Manzano é formado em Administração de Empresas pela ESPM, com MBA em Auditoria e Planejamento pela FEA-USP. Na Copersucar desde 2012, há 3 anos ele assumiu como CEO da companhia. Com quase 30 anos de carreira, a maior parte no agronegócio, Manzano tem ampla vivência nos setores de energia, logística e citricultura. Ele integra ainda o Conselho de Administração da Alvean, que foi 100% adquirida pela Copersucar em 2021. E também os conselhos da Evolua Etanol, joint venture entre Copersucar e Vibra, e Eco Energy, empresa de biocombustíveis que opera nos Estados Unidos. Bom, e lembrando que nós estamos gravando nos estúdios da nossa parceira, a FIA Business School. É hora de começar esse papo, então, porque eu sou, diria aí, uma fã dessa história da Copersucar, porque ela é muito emblemática, né? Ela coincide com a história do agro brasileiro, né? Começou lá atrás como uma cooperativa, hoje é a maior comercializadora de açúcar e de etanol do mundo. Tomás, conta um pouquinho pra gente como que uma cooperativa, ao longo dessas décadas, né? Muita cooperativa ficou pelo caminho, ou até hoje está lá só atuando na sua região e tudo mais, né? Como é que foi essa transformação para hoje ser um player tão importante aí do ponto de vista global? Legal, Alessandra. A Copersucar, né, teve seu início em 1959, nasceu como uma cooperativa, como você comentou, e foi uma forma encontrada naquela época, muito inovadora, de uma especialização, um grupo de produtores se unindo para formar escala e competitividade para poder comercializar os seus produtos no Brasil e fora do Brasil. Então essa especialização, esse conceito de especialização, né, foi muito feliz, porque esse grupo de produtores ficou focado na sua atividade core, produzir a atividade, né, agrícola, atividade industrial, e compartilhar conjuntamente a escala dessa produção numa inteligência comercial e logística através da Copersucar. Então foi assim que a gente nasceu. Ao longo do tempo, o setor, né, se desenvolveu bastante, a cooperativa cresceu, se criou e se desenvolveu um conhecimento comercial, uma inteligência de mercado muito relevante. A gente passou a prospectar destinos para produtos aqui produzidos no Brasil, no mundo inteiro. Hoje a gente comercializa em mais de 70 países. E aí essa escala foi proporcionando, então, oportunidades da gente desenvolver o negócio e se transformar numa grande holding que controla várias plataformas de negócio especializado, todos eles relacionados ao mesmo core de alimento e energia. Então, todos os negócios que a gente tem hoje estão relacionados à produção de alimento, no nosso caso aqui o açúcar, e energia com espectro de vários produtos, etanol, energia elétrica, no futuro agora biometano, outros produtos que a gente pode detalhar um pouquinho aqui na nossa conversa. Sim. Bom, e o setor sucroenergético a gente sabe que teve seus momentos difíceis, né? Teve os momentos em que era a grande promessa, onde todo mundo queria investir, e teve os momentos
onde a situação preocupava e muito, e inclusive empresas até fechavam as portas, enfim, entrava em recuperação judicial. Queria que você falasse, como que vocês passaram por esses momentos tão difíceis, porque eu acho que isso é muito importante hoje, porque a gente vê na área de grãos, por exemplo, muita gente aí das gerações, né, mais novas, meio que apavorados com o que está acontecendo. O preço está mais baixo, tem produtor entrando em recuperação judicial. Não, você sabe muito bem como lidar com uma crise e seguir crescendo, né? Uhum. Essa é muito importante a sua pergunta. Eu acho que a semente de tudo isso e o sucesso da Copersucar nessa história, primeiro é a visão de longo prazo, né? O Brasil é um país, né, volátil, cheio de oportunidades, mas que tenha, né, os seus desafios. Então, uma visão de longo prazo, muito consistente, com o que se faz hoje, né, objetivando o amanhã, com muita eficiência, com muita competência de gestão, né, de produtividade, de gestão de custos. Então, a gente vem navegando há 65 anos nesse mercado com essa visão. Uma visão de especialização, uma visão de eficiência, uma visão de produtividade e escala e com o objetivo sempre de longo prazo, né? Os nossos grupos dos nossos acionistas já estão aqui na terceira, quarta, alguns na quinta geração, né? Então, são negócios que, né, prosperaram ao longo do desenvolvimento do próprio agronegócio brasileiro, com a vocação do Brasil de produção agrícola, e a gente costuma dizer do campo para o mundo, né, da eficiência que a gente produz aqui para o mundo. Sim. E explica pra gente um pouquinho como é que funciona esse modelo do ecossistema que vocês chamam, né? Porque é um pouco diferente, às vezes as pessoas veem alguns grupos aí do segmento onde a empresa é dona das usinas, né? Tem também algumas frentes de negócio que vocês fazem, como exportação de açúcar ou exportação de etanol, onde vocês formam uma parceria com um outro grande, seja com a Petrobras, seja com a Vibra, né? Explica essa estratégia que vocês foram adotando de segmentar os negócios e de funcionar como um ecossistema. Uhum. O nosso modelo de negócio, ele não é um modelo de verticalização, porque a gente acredita na especialização das pontas em negócios de escala. Então, a gente foi construindo ao longo do tempo o que a gente chama hoje desse ecossistema, que é uma organização que conecta relações de alguém que quer produzir, com alguém que tem o know-how de transportar, com alguém que pode ser um parceiro para comercializar, com um destino de um produto, de uma geografia que precisa e tem a necessidade daquele alimento ou daquela energia. E o papel da Copersucar é unir essas pontas em escala. Então, o nosso modelo é um modelo que a gente chama de asset light. Ele é leve em ativos. Os ativos de produção estão com quem tem competência e foco para gerir esses ativos de produção. Então, a gente tem hoje no nosso ecossistema 38 usinas. Elas são usinas autônomas na sua gestão do dia a dia agrícola e industrial. Acordam e vão dormir todo dia pensando em como produzir mais, ser mais eficiente, ter mais produtividade. Essa produção flui para o sistema Copersucar, que tem a competência de fazer logística, de fazer comercial, de entender as complexidades do mercado, de mercado futuros, hedges e derivativos, câmbios e moedas, relacionamentos comerciais com clientes no Brasil ou fora e relacionamento com parceiros. Então, o que a gente chama hoje de um ecossistema, ele inclui vários participantes, produtores, parceiros estratégicos, transportadores, ativos, alguns ativos que a gente tem no sistema, clientes comerciais, e todos eles numa relação de parceria de longo prazo. Todas as relações que a gente tem no ecossistema são relações robustas de longo prazo. Sim. Então, é um conceito de plataforma, de ecossistema, onde todo mundo agrega escala nesse ecossistema e se beneficia desta eficiência comercial, logística e de produção. Onde você está vendo as melhores oportunidades de crescimento aí, dentre esses setores que vocês são mais fortes? A gente vem vivendo um ciclo de crescimento na Copersucar bastante intenso, de 2009, 2010 para cá, nos últimos 15 anos. A gente praticamente multiplicou por 20 o tamanho do ecossistema. Esse crescimento ele aconteceu por um crescimento da base de produção, dos próprios associados, das usinas sócias da Copersucar. Ele cresceu também em função de uma competência e eficiência de originar produtos de terceiros. Hoje a gente compra e vende produtos no mundo inteiro, né, não só no Brasil. E ele cresceu também com a própria desenvolvimento de mercado
do açúcar no mundo inteiro. O Brasil se tornou hoje o principal exportador do produto para, né, os mercados que consomem, e também do mercado de combustíveis, né, no Brasil. O Brasil desenvolveu aí, aliás, esse ano a gente completa 50 anos, né, do etanol, do pró-álcool no Brasil. O Brasil desenvolveu um mercado muito maduro de combustíveis que cresceu bastante. E além disso, a gente também se internacionalizou. Compramos operações nos Estados Unidos, temos operações na Europa, então a abrangência da Copersucar também se tornou uma abrangência multinacional, e isso foi um vetor de crescimento importante. Para frente, a gente continua muito otimista com novas avenidas de crescimento em outros produtos que hoje têm oportunidades enormes de mercados, né, muito promissores, que a gente está muito bem posicionado, o Brasil está muito bem posicionado, com produtos de baixa intensidade de carbono, com soluções em escala para combustível de várias naturezas. Então a gente é muito otimista, né, com a Copersucar, com o setor e com o Brasil, para poder, né, oferecer essas soluções para longo prazo. Bom, a gente vai querer saber mais detalhes aí desses projetos, que eu sei que tem muito projeto bom aí saindo do forno na Copersucar, mas a gente vai agora para o nosso quadro especial, que é o Super Safra. Tomás, no Super Safra a gente quer saber de você qual foi o seu maior plantio e a sua maior colheita ao longo da sua carreira. É difícil escolher um só, Alessandra. Acho que na nossa vida, né, profissional, a gente tem alguns plantios que geram uma sequência de colheitas promissoras. No meu caso específico, eu diria que um bom plantio foi um plantio na minha formação, né? A gente está aqui, né, nas instalações aqui, né, da FIA, então eu tive boas safras, né, oriundas da formação que eu tive, de você escolher uma profissão que você gosta, de você se realizar naquilo que você faz, né? Então acho que esse foi um deles. O outro grande safra foram as experiências que eu tive profissionais ao longo das empresas que eu atuei. Eu tive a atuação em alguns setores bastante diversos, no setor da indústria farmacêutica, uma atuação na indústria farmacêutica, uma atuação na indústria de telecomunicações, de telefonia celular, e depois uma passagem extensa pelo agronegócio, e na Copersucar eu estou há 13 anos. Então, uma outra grande safra foram essas experiências, né, em diferentes negócios e diferentes realidades. E a minha maior colheita, eu diria, é essa colheita nessa minha história de 13 anos de Copersucar, né, num setor muito promissor, numa companhia brasileira, né, a gente faz aqui para desenvolver o país, para desenvolver o setor, é muito realizador, e a gente tem muitas oportunidades de contribuir com o Brasil, com o mundo. Então eu diria que essa é a maior colheita, né, de satisfação hoje. Sem dúvida, e que colheita, né? Essa colheita Copersucar aí. Bom, agora quem planta e colhe tem também, está sempre sujeito a uma quebra de safra, né? Num ano ou outro acaba acontecendo. Qual foi a pior quebra de safra? Olha, mais uma pergunta, mais uma pergunta difícil. O setor, né, agrícola, o setor agribusiness brasileiro, ele vive de muitas influências, de volatilidades, além do fator natureza, clima, externas e geopolíticas, né? A gente está num mundo globalizado, produzindo commodities, alimento e energia, e a gente sofre muitas variações, né, em função de coisas que acontecem na economia, coisas que acontecem na política, coisas que acontecem na geopolítica. Então, as quebras de safra às vezes acontecem, né, você planeja, você investe, você tem a visão de futuro, e nem sempre você consegue, né, ter a rentabilidade adequada. Existem remédios para isso, e a gente é muito preocupado com isso, com gestão de risco, né? O fator de sucesso num negócio de agribusiness é a gestão de risco. Então eu diria que as quebras de safra são essas surpresas,
né, macroeconômicas, políticas e geopolíticas que nos afetam. Faz parte da vida, a gente, né, está num setor que é sujeito a essas questões e a gente tem instrumentos para conseguir navegar da melhor forma possível, da maneira mais responsável possível. Para lidar com elas, né, sem dúvida. Tá bom, como é que será que a Copersucar está vendo esse momento desafiador que a gente está vivendo aí, por exemplo, globalmente, né, nas questões geopolíticas e tudo mais, e o que será que o Tomás Manzano está esperando de perspectiva para o setor do açúcar e do etanol? A gente vai saber isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. Alguns segundos a gente está de volta, até já. Estamos de volta com o Ag Líderes, o novo videocast do AgFeed. E hoje o nosso convidado é o CEO da Copersucar, o Tomás Manzano. Tomás, a gente vai começar esse bloco vendo uma pergunta que a FIA Business School separou para a gente aí da professora Camila Murad, ok? Ok. Vamos ver então. Olá, Tomás. Eu sou a Camila Murad, sou professora aqui da casa e coordenadora do Núcleo de Agronegócios aqui da FIA. E a minha pergunta para você, eu quero aproveitar a sua experiência no tema da governança corporativa e trazer o tema da sucessão familiar, que é tão sensível para o agro. Como é que você vê os desafios nessa temática e como que a Copersucar encara esse tema, né? É um risco para a continuidade do negócio? Realmente, o tema da sucessão é um tema muito importante, né? Não só no agronegócio, mas em todos os negócios para a perenidade, para a sustentação, né? E para o futuro das organizações. No agronegócio específico, grande parte da história no desenvolvimento do agronegócio foram negócios desenvolvidos através, né, de estruturas familiares que foram crescendo e se profissionalizando. E o maior desafio, né, nesse processo é um desafio de, primeiro, entender que é necessário o planejamento para se organizar uma sucessão adequada. O segundo, que é preciso, né, um ferramental de formação e de organização para que isso, né, aconteça de uma forma organizada. E também, né, a formalização desses instrumentos na governança da companhia para que isso possa acontecer, né, de forma natural, de forma a aproveitar os conhecimentos das gerações anteriores e que isso seja transmitido para as gerações novas, né, para que isso também possa ter uma complementariedade entre novos conhecimentos com experiências antigas e passadas. Na Copersucar esse tema é muito importante, a gente tem uma preocupação bastante relevante, não só na companhia, né, na Copersucar por si, mas também no ecossistema. A gente tem uma iniciativa muito legal na Copersucar, já estamos na 5ª turma, que é uma espécie, quase que uma espécie de um MBA, onde a gente agrega as gerações novas das usinas num curso de formação, que tem uma participação acadêmica, né, tem módulos acadêmicos de governança corporativa, de liderança, de aspectos de desenvolvimento pessoal, de estratégia, e a gente tem os executivos da Copersucar ministrando também aulas práticas sobre como aquilo se aplica na realidade, né, efetiva do negócio. Como a Copersucar também tem uma cultura de governança de muito tempo, é bastante madura, desde a época da cooperativa, a gente tem uma diversidade de comitês, conselhos, empresas que a gente é sócio com outros parceiros, empresas que a gente controla totalmente, então a gente tem todo um universo dinâmico de comitês e conselho que a gente também compartilha essas experiências com esses, né, jovens e tem sido muito legal. É muito gratificante ver o empenho, né, a formação e o desenvolvimento e a preocupação das usinas em formação das suas sucessões. Então esse, sem dúvida nenhuma, é um tema muito importante. Né, para todos os elos da cadeia, né, inclusive. Bom, Tomás, queria que você falasse desse cenário atual de mercado, né? Eu sei que vocês não divulgaram ainda números finais de safra, mas o que você já pode adiantar para a gente de como é que foi para a Copersucar esse último ciclo e o que você visualiza para o próximo? O nosso exercício, né, termina em março, o nosso exercício é de abril a março. A gente teve um excelente ano, foi um ano muito robusto em termos de resultado. Toda a nossa plataforma de negócio teve um desempenho excepcional.
Nós tivemos alguns marcos muito importantes na Alven, a nossa plataforma de comercialização global de açúcar. A gente operou com quase 14 milhões de toneladas. No etanol, aqui no Brasil, a gente teve um ano muito bom e superou o nosso orçamento, as nossas expectativas. Na logística, a gente operou a plena capacidade, batemos recordes de embarque esse ano. E também tivemos avanços estratégicos importantes. Esse ano foi importante para a Copersucar. A gente inaugurou a entrada da Copersucar no mercado de energia elétrica, né, renovável. A gente também iniciou um projeto muito robusto de transporte de cargas, substituindo caminhões a diesel por caminhões a biometano. Então, além dos resultados, foi um ano também muito promissor do avanço dos temas estratégicos da companhia para a construção desse futuro. Sim, foi crescimento em receita e crescimento em volumes também. Sim, volumes, rentabilidade, escala. Certo. A gente ouviu muita preocupação, nesse último ano em função da questão que aconteceu das queimadas e tudo mais. Chegou a afetar para vocês também isso? Ou preocupa em relação ao futuro, não? Sim, a gente viveu, né? A gente viveu um ano muito atípico. A gente viveu um ano de extremos na safra 24/25. Um período de uma seca extrema, que foi acentuado no final, ali em agosto, pelas queimadas, e depois, a partir ali de novembro, dezembro, janeiro, um período de chuvas também muito acima da média, que compensou um pouco desse efeito das secas. Nós encerramos a nossa safra aqui de moagem, o conjunto das usinas da Copersucar, com uma moagem muito relevante, quase cerca de 107 milhões de toneladas de cana. Foi um pouco menor do que o ano passado, mas uma queda pequena. Ainda é cedo para prever este efeito desse estresse climático na safra que vem. Provavelmente a gente deva ter sim um impacto na safra que vem. Isso vai depender muito dessa janela de clima agora dos próximos 3 meses. Vai ser bastante importante para a gente ter uma sensibilidade melhor de como vai ser o desenvolvimento da safra. A safra já começou, as usinas já começaram a processar e agora a gente começa a ganhar tração. A cana em algumas regiões sofreu mais esse estresse hídrico, porque o final de fevereiro e o mês de março foi muito, 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 muito seco. Outras regiões foram menos afetadas, mas é de se esperar que a gente hoje, né, se não mudar essa condição climática de forma muito relevante para frente, é de se esperar uma tendência de uma safra um pouco menor do que foi essa que a gente terminou agora. Sim. Então, só relembrando, na safra retrasada, o setor moeu cerca de 650 milhões de toneladas de cana. Nessa safra que terminou agora em março, perto de 620. E o ano que vem talvez seja uma safra um pouco menor do que essa de 620. A gente ainda não tem a precisão de como vai ser esse efeito, mas tem tempo ainda, né? Essa condição climática pode mudar, a gente ainda tem tempo. A cana tem essa característica muito resiliente. É uma gramínea que ela responde muito bem à condição climática favorável. Se a gente volta a ter um regime hídrico melhor, a cana tende a responder positivamente a isso. Sim. Então na Copersucar, no universo das usinas do sistema Copersucar, deve acontecer o mesmo do que você está dizendo aí para o mercado como um todo, ou talvez uma safra um pouco menor. Sim, a tendência hoje é um viés de uma safra um pouco menor. Na Copersucar, no conjunto de cooperados, a gente deve ter uma safra um pouco maior, mas em função de crescimento, de expansão de área, de investimentos que foram feitos no passado. Esse conjunto de 38 usinas da Copersucar vem crescendo em produção ao longo do tempo, a despeito das volatilidades climáticas de safra. E o mercado de exportação, como fica no atual cenário que a gente está vendo de muita volatilidade em commodities, com essa coisa de cada dia uma notícia sobre tarifas de Trump, retaliação de outros países e tudo mais. Vocês têm uma operação nos Estados Unidos, né, que é a EcoEnergy, então, de certa forma, estão inseridos ali naquela realidade e o mercado global do açúcar acaba também sendo influenciado, né? Como é que você está vendo isso tudo e como lidar? O maior efeito, o nosso setor, né, por operar em commodities agrícolas, de alimento e energia, ele é afetado por essas conjunturas macroeconômicas. Quando a gente tem esse tipo de turbulência, isso afeta câmbio, afeta juros, acaba afetando crédito, né, isso afeta o agronegócio como um todo, o Brasil como um todo. No caso específico do
do setor sucroenergético, o açúcar tende a ser pouco afetado em relação a essa turbulência que a gente está vivendo nesse momento, porque o Brasil hoje responde por cerca de 70% das exportações e os países, né, que consomem o açúcar brasileiro são países onde a gente tem um livre comércio, né, sem essas interferências de tarifas, essas interferências tarifárias. Elas já existem em alguns outros países onde o açúcar brasileiro, né, hoje já não tem fluxo. No etanol, a nossa realidade hoje é uma realidade mais doméstica. A produção de etanol hoje do setor, ela é destinada mais ao combustível de veículos, a nossa frota flex. A gente tem um pouco sim de exportação, mas ele tem de ser também pouco afetado em função dessas mudanças tarifárias que estão sendo discutidas. O maior efeito é o efeito macro, né? O efeito de câmbio afeta a nossa realidade. O açúcar é uma commodity negociada na bolsa, né? O etanol nos Estados Unidos também é uma commodity negociada em bolsa. A nossa operação nos Estados Unidos é uma operação mista. A gente opera 3 negócios em grande escala. Tem um pouco mais do que isso, mas são 3 principais: etanol, gás natural e logística de distribuição. Então esse portfólio, ele também, essa é uma riqueza do ecossistema Copersucar. Essas turbulências, elas não têm o mesmo efeito no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Então nosso portfólio, às vezes, você é mais afetado numa dimensão do negócio, sei lá, exemplo hipotético, é mais afetado um ano no etanol, mas você tem o gás natural. No outro ano você é mais afetado no açúcar, mas você tem o etanol. Então esse portfólio se complementa. Então a gente não vê nesse horizonte, tem desafios, o mundo tem desafios, né, importantes, mas a gente não vê neste momento o efeito muito relevante dessa discussão nas pautas aqui do açúcar e do etanol. O efeito maior é um efeito mais de longo prazo, de talvez uma tendência mais de retroceder ou brecar ou tornar mais lenta a evolução de novos mercados de produtos de transição energética. Então, a gente tem desafios de tecnologia para serem vencidos, a gente tem desafios de custo desses produtos finais. Então, quanto mais o mercado for livre, né, quanto menos barreiras a gente tiver, mais rápido a tecnologia é desenvolvida, mais rápido é o intercâmbio de práticas e mais rápido e conectado são os fluxos das cadeias de suprimentos. Quando a gente tem turbulências dessa natureza de proteções locais, a gente acaba retardando tudo isso. Né, é uma pena, porque a urgência climática e a urgência, né, de redução de emissões é uma coisa, né, premente e que o mundo precisa avançar. Surgiu um pequeno, né, obstáculo aí que vocês vão ter que lidar, né? Mas é aquilo que você falava, né? Faz parte, né? Acaba acontecendo de tempos em tempos. Bom, a gente vai agora para o quadro Insight Fértil. A gente queria que você compartilhasse algo que você viu, um filme, um livro, uma mensagem, né, de alguém que você ouviu e que te inspirou, assim, na carreira, que seria interessante aí de compartilhar com os líderes do agronegócio que estão nos acompanhando. Tem uma frase da minha época de faculdade, de graduação, é uma frase do Peter Drucker, que eu tenho como um princípio, assim, hoje, né, que me ajuda bastante. É que o planejamento e a estratégia, ela não diz respeito às suas decisões futuras, mas às implicações futuras das suas decisões presentes, né? Então, o que tem de bonito nisso, né? É de que a gente tem que sempre estar um olho no presente e um olho no futuro. O que a gente faz hoje é o que determina o que a gente vai ser amanhã. Isso é extrapolável para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. Então, tudo que a gente está fazendo, de certa forma, constrói o futuro que a gente vai viver, né? Então, eu acho muito legal isso e eu procuro aplicar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nos times, né, da Copersucar, a gente compartilha um pouco também isso. É muita responsabilidade hoje para a construção do futuro de amanhã. Muito bom, excelente. Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os projetos de futuro, né? Como disse Tomás aqui, que está sempre de olho no futuro, da Copersucar, que é
SAF, o combustível, né, de aviação, o próprio biometano, né, vocês acreditam muito aí forte nessa transição energética. A gente vai só fazer um intervalo rapidinho e volta já. Estamos de volta com o Ag Líderes, hoje recebendo o CEO da Copersucar, o Tomás Manzano. Tomás, uma das aquisições mais recentes, ou negócios mais recentes aí, foi essa investida no setor de energia, né? A energia a partir da biomassa. Conta pra gente como é que está sendo essa parceria e quais são os primeiros resultados. Nós inauguramos, né, a entrada da Copersucar nesse mercado esse ano. Estamos muito felizes com a parceria que a gente fez com a Comec para montar essa plataforma. O universo das usinas que fazem parte da Copersucar já cogeram energia há bastante tempo e exportam essa energia renovável a partir de biomassa, né, para iluminar as nossas cidades. E o nosso movimento este ano foi agregar toda esta produção num veículo específico, em parceria com a Comec, para atuar no mercado livre brasileiro, agregando os volumes das operações que a Comec já fazia nessa companhia que a gente, né, adquiriu participação de energia hídrica, solar e eólica. Então essa é uma plataforma hoje que comercializa energia renovável. O Brasil, né, tem uma matriz de energia muito limpa, focada no mercado livre brasileiro. Esse mercado livre, ele está num processo de evolução, ele vem no processo de evolução e regulamentação, e ele tende a chegar no futuro próximo no mercado de varejo, de atender cada vez mais consumidores de baixo consumo. Então a gente está muito otimista com o negócio, é o primeiro ano de operação. Na verdade, a gente inaugurou a operação conjunta, a sociedade conjunta em agosto, né, do ano passado. O negócio, né, está super bem organizado, estamos motivados, temos um plano estratégico relevante para os próximos anos e estamos aí muito felizes com a parceria e com o negócio. Muito bom. E teve também um acordo em relação a uma possível início aí de produção do combustível sustentável de aviação, SAF, né? Como é que está esse projeto? Talvez eu vou fazer um comentário geral sobre as oportunidades que a gente tem de combustíveis renováveis. O SAF é um deles importante. Certo. A gente tem hoje 3 grandes oportunidades de produtos em escala a partir do Brasil para a transição energética, no ramo de combustíveis. O primeiro deles é o uso dos resíduos da produção da cana-de-açúcar para a extração de gás. É o chamado biometano, biogás, biometano. Então, no processo hoje de industrialização do açúcar e do etanol, as usinas geram um resíduo, que a gente chama um resíduo líquido, que a gente chama de vinhaça, que é utilizado hoje para a fertilização do solo, e um outro resíduo sólido, que a gente chama no jargão técnico torta de filtro, são resíduos que ficam no processo de filtração, que eles podem ser biodigeridos com bactérias, com organismos vivos, e desta biodigestão se extrai um gás. A beleza desse gás é que ele é um gás num processo de purificação que tem a mesma especificação do gás fóssil, molécula de CH4, 95% de pureza de CH4, e ele pode ser aplicado para diversas coisas. Você pode substituir o óleo diesel, você pode substituir o gás fóssil, você pode queimar esse gás e gerar energia elétrica, e essas aplicações têm em torno de 90% a menos de emissões. Então ele contribui para descarbonizar em larga escala, e a beleza é que o preço final dele, renovável, é mais barato do que o fóssil que ele substitui. Então, na nossa visão, esse deve ser o vetor que ande mais rápido agora no curto prazo. A gente já tem, né, no ecossistema Copersucar 2 unidades de produção, estamos com vários projetos esse ano, nosso objetivo é ter isso nas 38 usinas, né, da Copersucar. Nós já estamos, inclusive, usando em larga escala transportar açúcar das usinas para o porto e para os terminais usando caminhões movidos a biometano. Então essa é uma dimensão muito importante. A outra é o combustível de aviação, como você comentou, o SAF, né, o combustível sustentável de aviação. Sim. O combustível sustentável de aviação, ele tem um mercado e uma aplicação global enorme, né? Ele pode ser produzido através de várias matérias-primas.
onde uma das que tem maior escala é o etanol. A partir do etanol se produz um querosene, a especificação que é o querosene fóssil mais renovável. O desafio desse caminho é um desafio hoje de tecnologia e de custo. O preço final desse querosene de aviação comparado ao querosene fóssil, ele ainda é muito mais caro do que a alternativa que ele substitui. E aqui a gente vive um momento do ovo ou a galinha. Para reduzir esse custo, a gente precisa desenvolver tecnologia, precisa de escala para desenvolver essa tecnologia, né? E precisa, em alguns momentos, de algum tipo de incentivo para que isso possa, né, evoluir mais rápido. Numa conjuntura atual do mundo hoje, de juros mais caros, de mercados mais protecionistas, esse desafio se torna um pouco mais longo. Então a nossa visão é que isso deve acontecer, é muito promissor para o Brasil e na escala que se oferece a partir do etanol, mas é uma agenda que deve levar um pouco mais de tempo do que se imaginava, eu diria, algum tempo atrás. Sim. A terceira dimensão é parecida, que é o combustível de navegação, o chamado biobunker. É você, através de fontes renováveis, né, gerar combustível para mover as frotas de navio, que são também um dos grandes responsáveis pelas emissões, né, de carbono que a gente tem hoje. Nessa rota, o etanol também pode ser aplicado. Já tem hoje desenvolvimentos bastante maduros, com navios já operando com metanol, que pode ser utilizado ao mesmo tipo de motor, o mesmo tipo de engenharia, o mesmo tipo de tecnologia para se aplicar o etanol. Então, no campo de mobilidade, a gente tem oportunidades muito grandes, seja para substituir diesel, seja para futuramente o SAF ou o combustível de navegação. E na agenda de mobilidade também a gente tem uma oportunidade imediata, que é usar mais o etanol. O etanol como blend na gasolina, o Brasil já, né, tem isso muito maduro há décadas, é a alternativa mais rápida para você descarbonizar. A infraestrutura já está aí, os postos de gasolina já estão aí, os veículos já estão aí, né, a logística de distribuição já está aí. Então, existe uma oportunidade de se acelerar a utilização do etanol ou para blend na gasolina ou para utilização como combustíveis em motores flex ou híbridos, como a gente já tem no Brasil. O Japão está discutindo aumentar a sua mistura de etanol, os Estados Unidos já tem um programa de aumento da mistura, a Índia iniciou alguns anos atrás um programa de mistura, então tem uma oportunidade também de maior utilização do etanol. A gente é muito otimista com todas as frentes de mobilidade a partir do etanol. Mas e o Donald Trump, será que ele não vai desacelerar essa transição energética? Olha, Alessandra, eu acredito muito num conceito de que com o tempo a realidade se impõe. Nós, né, como sociedade, precisamos de uma solução para maior equilíbrio das condições climáticas. Esses extremos que a gente está vivendo botam em risco não só a mobilidade ou a segurança energética, botam em risco a segurança alimentar. A agricultura depende do clima. Então, eu acho que são movimentos que o mundo vive, né, de alguns exageros, né, de algumas ações mais protecionistas, mas com o tempo a realidade acaba se impondo. O que é preciso ser feito vai ser feito. Talvez não na velocidade, né, que a gente esperava agora, um pouco mais lento, mas essa agenda deve acontecer futuramente. A gente tem Claro. que olhar para o futuro. Sem dúvida. Bom, a gente queria saber também, assim, quais são os próximos passos em termos de aquisições, de novos projetos. Vocês têm mantido aí uma agenda, né? Foi lá com a Alvean, depois, enfim, Evolua, nós citamos aqui com o Merck e tudo mais. O que mais é que está por vir? A gente vai ver algum movimento nesse ano de 2025 por parte da Copersucar? A gente continua com uma estratégia core da Copersucar de crescimento e expansão da escala. Então, nesse ano que se iniciou, a gente tem um plano de continuar incrementando a escala da Alvean e expandir, né, os destinos de produto que a gente opera. A gente continua com um plano de expandir as nossas operações nos Estados Unidos, na base de etanol e de gás natural.
evoluir na agenda de etanol. Temos um programa bastante robusto de etanol de baixíssimo carbono. O etanol hoje já é o produto, né, de menor intensidade de carbono na matriz de mobilidade. Nós temos um plano de redução de emissões muito robusto para usar o biometano para substituir diesel e para ter algumas ações de fertilização para substituir químicos que deve trazer essa intensidade de carbono do etanol bastante abaixo. E um vetor muito forte no biometano e no biogás. Eu diria que do nosso plano de crescimento este ano, o maior foco é o desenvolvimento da produção de biometano e biogás. Porque, como eu comentei, é uma solução que a matéria-prima já está dentro de casa, que o produto final é mais barato que o produto fóssil e que a gente descarboniza economizando. Então, Sim. a gente deve ver alguns projetos, alguns anúncios de projeto de usinas da Copersucar para fábricas de biometano ao longo desse ano, dessa safra. O projeto Combustível do Futuro ajudou nesse aspecto, aí trouxe uma certa segurança que vocês tinham para investir mais no biometano? Sem dúvida nenhuma. Essa safra que terminou, a 24-25, viveu um momento histórico do Brasil de construção de bases que vão ser muito importantes para o nosso futuro. Então, o combustível do futuro, o Mover, o Patem, as bases de regulação do mercado de carbono, o reforço do RenovaBio. O Brasil evoluiu muito esse ano nas regulações e construiu bases muito sólidas que vão sustentar um crescimento futuro, vão dar mais previsibilidade para investimento, vão desenvolver mercados que hoje a gente não atua e vão propiciar, acelerar, né, o protagonismo do Brasil, né, oferecendo para o mundo produtos de baixo carbono. Tá ótimo. E a gente vai agora para o AgVision. Bom, nesse último quadro aqui do AgLíderes, a gente queria te ouvir sobre a tua visão de futuro, né? E para o agronegócio especialmente. Como é que você enxerga esse setor daqui a 10 anos? O agronegócio brasileiro, Alessandra, é uma potência, né? Sempre foi. Se a gente faz uma análise retrospectiva, olhando o avanço que o Brasil teve na produção de soja, na produção de milho, na produção de carne, na produção de hortaliças, na produção de frutas, na produção de vinhos, na produção de açúcar e etanol, né? É uma potência. A gente tem um pragmatismo de vocação no campo, solo fértil, clima favorável, tecnologia, know-how, custo competitivo, né, com todo o mundo. Então, a gente é muito otimista de que essa trajetória deve continuar. A gente ainda tem espaço para expansão de produtividade, a gente ainda tem espaço para ganho de eficiência, e tudo isso sem comprometer, né, o meio ambiente, a floresta, né? O Brasil é muito consciente e na sua regulação muito robusta para aumentar produção preservando. Então a nossa visão para a próxima década é uma visão de continuidade de expansão do agronegócio brasileiro, e o desafio é mostrar para o mundo essa solução. A gente ainda tem uma colcha de retalhos de regulações que dificultam um pouco essa visibilidade do Brasil. A gente ainda tem alguns desafios de demonstrar, especialmente para certificações de produto, para mensuração de emissões de carbono. Então, eu acho que o desafio nesses próximos 10 anos é menos do desenvolvimento da potência do agro brasileiro e mais do posicionamento do Brasil para contribuir, para demonstrar que ele é uma solução e para ajudar a desenvolver essas regulações. Então é assim que a gente vê esse futuro. Excelente. Somos otimistas. Muito bom. Obrigada, Tomás, pela presença aqui, por estar conosco no AgLíderes, e sucesso para vocês aí nesses projetos aí que com certeza contribuem demais, né, para o setor como todo, para o planeta, né? Eu que agradeço, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, esse foi o AgLíderes que recebeu o CEO da Copersucar, Tomás Mansano.
E não esqueça, se você quiser nos acompanhar também, agfeed.com.br, lá você acompanha a melhor cobertura do maior negócio do Brasil. Fique ligado também nas nossas redes sociais, a gente está mostrando aí na tela, né, os nossos perfis nas principais redes sociais. Pode também se inscrever para receber a nossa newsletter no seu e-mail e também no nosso canal de WhatsApp. Até a próxima!